Houston, you've got to see this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o novo profissional do RH. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Derneval Franco, ele é administrador, pós-graduado em marketing, especialista em gestão avançada, educador e consultor organizacional, com mais de 30 anos de experiências em pequenas, médias e grandes empresas como executivo e consultor. Sócio de diretor da de Franco, consultoria organizacional, e ele também é autor de vários artigos e em publicações especializadas e do livro As Pessoas em Primeiro Lugar, como promover o alinhamento de pessoas, desempenho e resultados em tempos turbulentos, da editora Quality Market Rio de Janeiro. A outra convidada é a Germana de Menezes Bezerra, ela é psicóloga organizacional e analista de comportamento, especialista em gestão estratégica e trabalha há mais de 10 anos com desenvolvimento humano. A outra convidada é a Ana Paula Reis, ela é administradora de empresas formada pela UES, especialista em gestão do potencial humano e em gestão do conhecimento. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão Cearense. Ser um profissional de recursos humanos hoje em dia é uma tarefa cada vez mais complexa. Se antes era necessário apenas conhecer os processos burocráticos, como folha de pagamento e recrutamento e seleção, atualmente é preciso dominar a linguagem dos negócios, pensar adiante e atuar em parceria com lideranças de empresa. Isso derruba a máxima de que, para trabalhar em RH, é preciso ser pedagogo ou psicólogo. A nova realidade abre portas para as mais diferentes formações. Há engenheiros, advogados e administradores, tocando e bem a área de gestão de pessoas. Isso porque a necessidade de o RH atuar estrategicamente modificou o perfil do profissional desejado pelo mundo corporativo. As companhias querem alguém com visão de negócio, mesmo que não seja um especialista na área? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o doutor Derneval Franco. Bom, telespectadores, é um prazer estar aqui, conversando com vocês também. E falar de novo o perfil profissional de recursos humanos, ele nos remete a pensar sobre 3 dimensões, né? Antes de chegar à sua pergunta, que é o que tem provocado consequências até negativas no perfil do profissional de recursos humanos. A primeira delas é que nós falamos demais sobre gestão de pessoas e falamos de recursos humanos, falamos de departamento pessoal e não conseguimos ainda criar uma identidade para a área. Né? Quando a gente fala recursos humanos, nós estamos falando de recursos humanos, assim como é recurso financeiro, assim como é recurso material, assim como é recurso tecnológico. Então, um ponto crítico que precisa ser analisado nesse novo desenho do profissional de RH é
qual a nomenclatura da área que nós queremos e que espelhe esses novos tempos, essa modernidade. O segundo ponto que a gente precisa colocar na discussão é sobre a visão que os empresários e gestores que não são da área de recursos humanos têm sobre o trabalho que é feito pela área de recursos humanos. Porque raramente esses empresários e gestores não conhecem o trabalho. E por conta disso, nós, profissionais de recursos humanos, sofremos as consequências, né? Então, essa é a segunda dimensão. A imagem que nós temos perante os executivos, os presidentes de empresa. Que na cabeça deles, você perguntar, o que é que o RH faz? Bom, o RH faz folha de pagamento, paga salários, dá benefício, né? Faz treinamento, faz recrutamento e seleção, e não passa disso. E a terceira dimensão, ela está relacionada às competências do profissional da área, né? Porque a gente fala de mais, mas faz de menos. A gente vive fazendo cursos de MBA, de gestão de pessoas, etc. Mas quando a gente vai para a empresa, o discurso é diferente, né? Nós continuamos ainda atrelado às práticas administrativas de RH, sem estar relacionado com a estratégia da empresa. Então, são 3 dimensões muito críticas para se redesenhar o papel do profissional. A visão que os empresários têm da contribuição do RH, as nossas competências que ainda são, digamos assim, competências de tamanho pequeno, não é? E também a nomenclatura ou a definição das funções da área de recursos humanos. Então eu vejo que para início de conversa, para a gente gerar esse debate, né, nós temos 3 grandes dimensões. E ela é complementada com, eu diria, uma 4ª dimensão, não é? Que é a dimensão, que é a questão do ciclo de vida das empresas. Quanto maior o nível de maturidade organizacional de uma empresa, maior é a consciência sobre a contribuição da gestão de pessoas para a organização, não é? Então aí você vê investimentos muito fortes na contratação de bons profissionais, em sistemas de recursos humanos realmente avançados, pessoas qualificadas, fazendo consultoria interna. Fala-se demais nesse tema, mas se faz muito pouco. E se olharmos que o PIB, né, o Produto Interno Bruto nosso, ele é composto 99,07% de empresas são pequenas e médias empresas familiares, então a gente pode concluir tranquilamente que os RHs são RHs anões que trabalham nessas empresas sem poder nenhum, sem poder de realizar, sem poder de influenciar o direcionamento da empresa. Por quê? Porque o nível de maturidade profissional dessas empresas, como são familiares, né, elas é baixo. São empresas que estão na fase da infância, chegando à adolescência, começando a sentir os problemas do desconforto do crescimento, nós sabemos disso, né? A empresa cresce, ela sente, assim como o ser humano, né? A fase de infância, da adolescência, os desconfortos começam a acontecer e na empresa ocorre o mesmo. Então, ou ela muda sua forma de gerir os negócios, a gente fala de modelo de negócio, né? Ou então ela vai ficar patinando, né, sem avançar no seu crescimento. E é onde entra o profissional de RH, que poderia ser o articulador, que nós falamos, né, parceiro estratégico. Ser o parceiro estratégico de uma mudança organizacional para sair de um patamar de A para um patamar B, para uma empresa melhor, mais rentável ou mais sustentável. Então, a sua pergunta, ela explode, né? Falar de perfil do profissional de RH, dessa nova cara do RH, ela tem muitas variáveis que interferem, né, nessa nova visão de um papel para a gente. Ok. Germana. Quando a gente fala das variáveis, e aí eu vou concordar com o Berneval, realmente a pergunta explode, né? Mas se a gente começar a pensar especificadamente, né, se a gente tiver, e aí eu vou direto na pergunta, né? Se a gente tiver um profissional que tem uma visão de negócio, mas não é especialista na área, eu acho que a empresa se interessa sim. E aí eu não vou falar só de RH, mas eu vou falar de todas as áreas. Hoje, uma das competências primordiais, mais importantes
para qualquer organização e para qualquer área de dentro dessa organização vai ser a visão de negócio. Se o profissional não tem essa visão de negócio, ele não vai conseguir caminhar com a empresa. Ele não vai conseguir ajudar aquela empresa a alcançar os seus objetivos. Então, o que eu vejo? Uma visão especialista, né? Uma competência especialista da área, ele pode aprender. Uma competência técnica, às vezes, é muito mais fácil de ser aprendida do que uma competência que vai caminhar pelo lado mais subjetivo, né? A visão dele estar olhando realmente, dele conseguir captar, às vezes, tendências do mercado também. Então, se a gente tiver que optar, que não seria nem o ideal, mas se a gente tiver que optar por uma das duas, eu vejo sim um profissional que tem uma visão de negócio conseguir entregar um resultado muito mais além do que um profissional que não tem essa visão de negócio, mas que seja especialista na área. Ok, Ana Paula. Jonas, o que é que eu penso, né? Eu concordo que hoje o profissional de RH ele não pode ser limitado. Então, quando ele fala assim, ele prefere, uma empresa hoje, ela prefere uma pessoa que tem uma visão estratégica de negócio? Sim. Mas eu também não descarto que essa pessoa, ela precisa amar gente, gostar de gente. Então, o que eu acho que a empresa hoje, o que é que elas querem dizer? Eu posso ter um administrador à frente do RH, eu posso ter um psicólogo, eu posso ter um engenheiro, mas eu preciso ter essa visão de negócio e eu preciso que essa pessoa também entenda de pessoas. Porque aí eu discordo um pouco assim, quando a empresa diz eu quero alguém que só entenda de números, de estratégia, de planejamento. Tudo bem, mas aí e o meu colaborador, não é? Onde fica o lado humano dessa história? Então, por isso que eu acredito que hoje em dia nós temos que ter esse perfil de gestão de negócios que me interessa muito e também o lado humano. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo. Em seguida, voltamos no programa Universidade Viva, que hoje estamos discutindo o novo profissional de RH. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o novo profissional de RH. Eu queria colocar aqui Demerval Franco de novo na conversa, porque você lembrou que a maioria das nossas empresas são pequenas e médias empresas no Brasil. E essas pequenas e médias empresas, muitas delas, o próprio contador dessas pequenas empresas são até o próprio RH dessas empresas. E como é que esse novo profissional, e que tem uma outra visão, uma outra capacidade, ele pode se inserir realmente dentro dessas pequenas e médias empresas? Ou o profissional de RH esse, e com essa visão global, nesse mundo, e global e plano, ele só acontece dentro das grandes corporações? Olha, vamos do início, né? Uma pequena empresa, ela olhando o seu ciclo de vida, que tudo se resume nisso, é o grau de maturidade da organização que está estreitamente relacionado com o grau de maturidade dos executivos da empresa. Mas desculpe, mas o bodegueiro, o seu Zé da bodega, ele tem a bodega dele há 50 anos e ele precisa fazer, ele tem esse negócio dele, às vezes coloca os seus filhos na universidade e se sustenta com a sua bodega, que não será um exemplo típico disso. Então é uma empresa que dura muito. Ok, são os empreendedores que, pelos seus méritos, né, da facilidade de lidar até com os números, dizer assim, não, eu compro por 1 e vendo por 2, estou lucrando, eu não preciso fazer administração de empresa para entender essa matemática. Não é? A ciência da administração ela começou efetivamente em 1909. Antes disso, desde a época de Cristo, já se faziam trocas. Tudo bem, era mucambos, trocando, né, mercadorias. Depois surgiu o quê? Surgiu a moeda. Aí deram valor à moeda, né? 10 tostões por 1 quilo de feijão. Ok, então a moeda passou a ter o valor. E aí nós chegamos ao que nós temos hoje em termos de moeda. Né? Mas a relação, imaginar que o bodegueiro lá, ele pode crescer com o negócio, ele pode ganhar dinheiro, mas ele não vai crescer com o negócio. Em termos de uma estrutura profissional de empresa.
Ele pode ter de um carrinho passar para 10 carrinhos de pipoca, pode ter 10 banquinhas de jornal, né? Ele vai ganhar dinheiro, mas é um crescimento muito mais vegetativo do que um crescimento de desenvolvimento, de se tornar uma rede, né, de grandes empresas, de faturamentos acima de milhões de dólares. Então isso é muito difícil. Talvez no passado, se a gente olhar a história do seu José Macedo, do grupo José Macedo, foi a empresa que eu trabalhei, né? Então nós temos histórias muito românticas, são românticas do ponto de vista de que contam uma história de empreendedorismo, né, de batalha, de vitória. 1920, não tinha nada aqui no Ceará, e de repente o M. Dias Branco também vem um empresário... se insere dentro desse contexto. Como? O M. Dias Branco também se insere. O M. Dias Branco se insere desse nesse, e tantos outros, Matarazzo também, né, grandes empresários da história do Brasil, que eles trouxeram uma saga, na verdade, são grandes empreendedores, né? E aí cada um conta a sua história de muita dificuldade, mas também de muita capacidade, inteligência, competência para poder fazer crescer o negócio. Que hoje a gente nós estamos percebendo um caminho contrário, né? As grandes empresas estão se esfacelando em pequenos negócios, estão sendo terceirizadas, quarteirizadas, quinteirizadas, e aí aquela coisa das grandes e poderosas empresas está se desmontando e está abrindo espaço para quem? Os pequenos empreendedores. Talvez seja uma reversão no que nós tivemos na Revolução Industrial, não é? De grandes indústrias, 1920 para cá, 1910, né? A grande Revolução Industrial, de grandes indústrias e tal, não estamos tendo mais isso. E como o profissional de RH se insere dentro desse contexto, dentro dessa... Ele se insere dentro desse contexto quando ele percebe, ele tem uma visão mais holística do funcionamento do planeta, do mundo. Porque não dá para eu, profissional de recursos humanos, sendo um profissional ético, né, que defenda uma bandeira e diga assim, puxa, eu não vou trabalhar numa empresa que ataca o meio ambiente, que não tem uma política de sustentabilidade. Então, até os processos de recrutamento e seleção começam a olhar comportamentos, atitudes e valores de pessoas. Eu defino os valores da minha empresa, eu dono, e eu vou buscar no mercado pessoas que estejam alinhadas com aquilo que eu penso, porque senão não serve para eu trabalhar. Então, nós temos, o grande X da questão hoje é que o nosso modelo mental de gestão de pessoas ou de empresa, ele não cabe mais para a nova economia do conhecimento. Então, organogramas, processos baseados em fluxogramas estão caindo por terra. Eles estão dando espaço para a flexibilidade, estão dando espaço para o encarreiramento não como uma trilha definida, mas com alto nível de flexibilidade em função dos sonhos individuais de cada um, não é? Eu participei do Congresso de Gestão de Pessoas na Bahia semana passada. A palavra que foi mais dita ao longo de 2 dias foi felicidade. Felicidade. As pessoas estão seriamente preocupadas com a felicidade, com a sua vida. Que o trabalho, ele é algo que faz parte da vida de uma pessoa, que tem outras dimensões de vida, dimensão espiritual, dimensão familiar, né, dimensão, enfim. Então, isso é que tem incomodado as pessoas. Então, todo esse movimento, quando você fala, a visão do profissional é uma visão holística, ele precisa ter essa visão holística de entender necessidades humanas, né, cada vez mais complexas, as necessidades organizacionais. A empresa precisa dar lucro. A razão de existir de uma empresa é o lucro. Não é como se diz romanticamente por aí que são as pessoas. Não são pessoas. É o lucro, porque sem lucro a empresa não existe. Então, o que nós temos que fazer é compatibilizar os interesses. O grande papel do profissional de RH, que a gente sabe, compatibilizar interesses. Interesse do patrão de obter lucro, mas que esse lucro seja, ele volte na forma de investimento, volte na forma de remuneração dos seus acionistas, do pagamento de empregados, etc., né? Uma empresa socialmente ética e com sustentabilidade, e ao mesmo tempo ela também privilegie o aspecto humano. O lucro precisa ser um instrumento de desenvolvimento de seres humanos, de pessoas. Quando o profissional de RH, nós temos essa visão
e a gente consegue, dentro de uma empresa, jogar esse vírus, eu gosto de falar assim, jogar o vírus, esse vírus da psicologia positiva, que é um assunto que vai crescer muito, muito daqui para frente, né? Nós conseguimos virar o jogo. Tirar aquela visão de DP, tirar aquela visão de recursos humanos, né? Que se a gente fizer uma classificação, se eu perguntar para vocês, quem é que vem em primeiro? Recurso financeiro, recurso tecnológico, recurso humano ou recurso material? O empresário vai dizer o quê? Quem se arrisca? Arrisca uma resposta? Não. Pois é, você tem Com certeza o RH não vai ser a prioridade. Não vai ser para você. A maioria das empresas, com certeza, o RH não vai ser a prioridade. Ela estará em terceiro lugar. Primeiro, recurso financeiro. A linha última do DRE é quem manda no jogo. Segundo, recurso tecnológico. Por quê? Porque a tecnologia encanta as pessoas, encanta o empresário. Por que encanta? Porque gera produtividade imediata. Antigamente, nós tínhamos nos shopping centers muitos profissionais abrindo cancela, descendo cancela de estacionamento. Não era assim? A gente vê hoje? Não. Então, a automatização proporcionou a redução da mão de obra. Pode olhar, há 10, 15 anos atrás, as empresas tinham, digamos, 20 pessoas trabalhando no departamento. Se você olhar hoje, esse departamento está com 3, 4, 5. Então, houve uma redução. E qual é o mantra das empresas hoje? Fazer mais com menos. O mantra de toda empresa é fazer mais com menos. E isso tem gerado muito desgaste emocional e problemas físicos nas pessoas. Vamos colocar a Germana nessa conversa, porque eu estou lembrando aqui de um episódio. Antigamente, as grandes empresas, né, quando o funcionário era chamado pelo telefone, de uma voz de mulher muito grossa, do outro lado dizia, compareça ao departamento de pessoal. Aí ele se tremia todinho, né? Mesmo que fosse para ela comunicar que ele ia ter um aumento, né? Ainda existe esse profissional dentro das empresas? Infelizmente, em algumas empresas ainda existe, né? O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo uma migração do antigo RH, e realmente antes ainda era muito departamento pessoal, né? Cuidava de admissão e demissão, para um profissional, que é o que a gente vem discutindo aqui, que vem com essa visão de negócio, que vem interagir, que vem trabalhar a parte estratégica e que vem justamente entrar num ponto que é essencial para flexibilizar, destruir um pouco as hierarquias, né? Fazer com que as pessoas se movimentem melhor dentro da organização e para que ele facilite, seja um pouco pulmão, né? Inspire e expire, ajude a entrar na empresa o que é interessante e ajude também a deixar a empresa o que não está sendo mais interessante. Esse profissional surja a ponto de viabilizar, de ajudar as pessoas a se identificarem ou não com aquela empresa. Eu gosto muito de falar que hoje, né, o profissional de RH, ele está lá só para facilitar. Ele está lá para facilitar o desenvolvimento de outro colaborador ou o desenvolvimento até de um candidato. A gente vai trabalhar muito com um conceito hoje em dia de autosseleção. O profissional de hoje do RH, ele tem que estar na responsabilidade de ajudar a pessoa a decidir se ela quer ou se ela não quer trabalhar na empresa. Não é mais a empresa que vai decidir se aquele colaborador está pronto ou é bom demais. Ah, esse é bom, esse não é. Não é mais assim. Hoje o profissional de RH tem que ter uma visão tão boa de negócio, tem que entender tão bem da estratégia da empresa que ele consiga transmitir para o candidato e o candidato perceber. Eu me identifico com os valores dessa empresa, eu me identifico com a forma que essa empresa trabalha, eu quero trabalhar aí. E aí sim, ele facilitou esse processo de escolha, ambos, tanto a empresa escolheu aquele profissional, quanto o profissional escolheu a empresa. E aí ele vai dar muito mais certo. Então, quando a gente lembra, né, antigamente, daqueles profissionais que realmente trabalhavam a seleção muito crua, né, não existia, às vezes, nenhum informativo sobre a empresa, né, esse profissional está se extinguindo. A gente ainda vê, porque muitas empresas ainda reforçam isso, o profissional de RH não ser um especialista em desenvolvimento, não ser um especialista em favorecer o planejamento estratégico dentro do desenvolvimento daquele colaborador, mas o que a gente vê é uma mudança isso acontecendo, né?
A gente está no meio dessa passagem, né? Do antigo RH para o novo RH. Pois é, Ana Paula, aqui surgiu uma palavra chamada felicidade. Ó. Quer dizer, essa felicidade é uma coisa, a felicidade de onde ela vem, de que matéria bruta vem essa felicidade interna, e que às vezes a gente procura a felicidade no nosso entorno, mas ela está dentro da gente. Como é? E que você consegue identificar, sabe, um cara feliz. O que é um cara feliz? O cara feliz é aquele e que não importa o horário de trabalho, mas o que importa é ele fazer o trabalho dele. E por que as empresas ainda hoje, mesmo as empresas modernas, são tão preocupadas que o cara entre numa fila para bater o ponto, e que ele não venha calçado de chinelo, ou que ele não use um brinco na orelha, ou que ele não tenha o nariz furado, e do que aquela capacidade imensa que essa pessoa tem de produtividade. Você consegue identificar, hoje o RH consegue identificar esse gênio e que não calça sapato, e certo que o cabelo dele é pintado de cabeça para trás, mas ele tem uma capacidade de produção extraordinária. Você empregaria um sujeito desse na sua visão de RH hoje? Sim, sem dúvida, mas aí é um assunto bem complexo. Eu diria que tem o perfil da empresa, que a gente já chegou a discutir. Tem empresas, por exemplo, um banco, ele tem um perfil e quer que passe uma imagem X. Então, geralmente as pessoas trabalham de terno, então tem uma exigência maior. Agora, se eu for para uma loja que vende produtos, artigos de surf, aí eu já quero uma pessoa mais descolada, que realmente represente o público daquela loja. E você está obrigando o funcionário a se adaptar ao padrão daquela empresa. Aí é o que a Germana falou. Hoje em dia, o mercado está aberto. As pessoas, elas não a gente tem um vasto número de vagas, inclusive o grande problema hoje das empresas é a falta de qualificação, né? Que a gente percebe que tem muitas vagas e as pessoas, elas precisam se identificar com o negócio da empresa. Eu quero trabalhar nessa empresa que é voltada para a educação, eu quero trabalhar numa empresa que é voltada mais para marketing, que tem um projeto social ou não. Eu quero trabalhar nessa empresa que o ponto é mais rigoroso, que eles exigem, né, uma pontualidade mais rigorosa no meu dia a dia ou não. Então, eu concordo com o que a Germana falou. Existe uma autoseleção. A gente escolhe onde quer trabalhar hoje. Porque, inclusive, na última pesquisa da revista que eu vi, né, publicada no Facebook do Demerval, que é Melhores Gestão de Pessoas, ele fala que o salário hoje não é uma prioridade dos colaboradores. É o bem-estar dele dentro da empresa. E aí pode ser com você se identificar com o trabalho. Eu mesmo trabalho aqui na FGF, né, gerenciando recursos humanos, e escuto depoimentos de pessoas que falam isso. Eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, eu gosto do trabalho que eu faço, eu me sinto bem aqui, eu sinto que eu tenho flexibilidade. Então, a gente percebe vários tipos de satisfação, né, que não chega a ser a felicidade. Para mim, é um assunto que eu ainda preciso estudar muito, essa questão da felicidade, porque é muito complexo, né? Saber o que é que traz a felicidade para cada pessoa. Mas a ideia do RH hoje é mudar isso, sair dessa ideia de DP, que para mim parece departamento de polícia, né? Não parece departamento pessoal. Verdade. Porque realmente traz todo um rigor e muitas vezes o profissional de departamento pessoal não tem culpa, a própria empresa exige que ele seja assim, que tenha essa postura mais sisuda. E aí vem o recursos humanos para tentar mudar esse profissional, porque ele não vai se extinguir também. A gente precisa da pessoa para fazer o operacional. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente precisa de uma nova dimensão para o setor. É estudar realmente, buscar a felicidade e o RH ser um sócio, um parceiro da empresa. Não mais aquele setor que parecia uma diretoria de escola, né? Quem está dando problema vai para o RH. Então, acontece muito isso hoje, do funcionário que dá problema, vai para o RH, mas quando é para comunicar o aumento, deixa que eu comunico, né? O RH fica de lado. Então, o próprio profissional de RH, ele precisa crescer e se sentir importante dentro da organização, mas para isso ele precisa buscar informações e não ser só totalmente voltado para a qualificação dele de recursos humanos. Ele precisa ler um balanço da empresa, saber qual é a situação, qual o meu percentual, quem são os meus clientes, por que eu tive uma demanda baixa esse mês,
participar, inclusive, das reuniões de direção, onde ele possa tomar decisões. E não apenas ser a pessoa que escreve a ata, porque, infelizmente, acontece isso no setor de recursos humanos. Eu trabalhei 10 anos no sistema Verdes Mares de Comunicação e lá era proibido as pessoas entrarem lá na TV Verdes Mares de bermuda, né? Mas eu vi, certo, lá na TV Globo, né, o Cid Moreira fazendo o Jornal Nacional de bermuda, só aparecia o paletó, que ele só aparecia para cima. E lá na Microsoft a gente vê, então, as pessoas trabalhando junto com os seus cachorros, os seus gatos, os seus animais, dentro de um cubículo e todo bagunçado, mas os caras são gênios. É por isso que as empresas estão sendo mais flexíveis hoje dentro do planeta, né? Mas aí você tem a questão da cultura organizacional, né? Claro. E a cultura ela é definida por quem? Pelas lideranças da empresa. Então, não adianta dizer, porque aqui é um lugar legal para trabalhar e tal, ou não é um lugar. Quer dizer, depende da cultura, do que se quer para a organização. Quando uma... Eu vou ter que pedir aqui o intervalo, que nós já estamos, aí em seguida Sim, senhor. Você volta aqui e com esse assunto aqui no programa Universidade Viva, que nós estamos falando hoje sobre o novo profissional do RH. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o novo profissional de RH. Queria voltar aqui com o Demerval Franco, né, para ele continuar o que ele estava pensando no bloco anterior, mas eu queria só introduzir e também essa mesma questão de qual é a empresa ideal e para um novo profissional de RH trabalhar hoje, na sua visão. A empresa ideal é aquela que tem o equilíbrio entre resultados e pessoas, né? Ela consegue resultados através das pessoas, ou ela tem sistemas de gestão ou um modelo de gestão que privilegia o componente pessoas no seu negócio. Então isso define, sendo definido como uma filosofia, né, logicamente que ela vai investir nas lideranças para que essas lideranças possam replicar o modelo de filosofia de gestão da empresa. Então, boas empresas se caracterizam pelo quê? Pelo primeiro ponto, modelo de gestão sustentável, baseado em lideranças fortes. Ponto. É isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu li o livro do Steve Jobs e aí fiquei espantado que eu não conhecia a biografia dele, mas diz que ele era um gestor terrível, né? Ele era capaz de desafiar o seu presidente e esculhambar o cara chorava, e depois ele chorava também, mas, no entanto, né, a genialidade do conjunto da empresa, entende, talvez muitas pessoas gostariam de ter trabalhado com ele. Às vezes, entende, Deus, quando eu falo Deus, aí dá para entender quem é, entende, o Deus da empresa. Quando o Deus da empresa tem esse poder, mesmo que seja assim uma escravidão, mesmo assim, entende, as pessoas podem trabalhar nessas empresas que têm, na sua visão, um desenvolvimento extraordinário e que seja status para a própria pessoa trabalhar? Olha, vou dar um exemplo de uma empresa que é uma empresa de sucesso, é a Embraer. A Embraer, ela começou baseada no seu modelo de gestão muito pragmático, de processo, né? Construir um avião não é uma coisa tão simples. Então ela precisava o quê? De ferramentas gerenciais, de mapeamento de processo, né? E de buscar tecnologia fora e fazer o benchmark para poder trazer a tecnologia, adaptar a nossa criatividade, a criatividade brasileira, que somos um dos povos mais conhecidos por ser muito criativo no mundo, e com isso ela se tornou uma empresa de sucesso. Agora, por que ela é uma empresa de sucesso? Primeiro, ela tem um modelo de gestão. Esse modelo de gestão é propagado do topo até a base. Ela tem tecnologia, ela tem investimento muito alto em tecnologia. Ela tem dinheiro para poder investir. Sem dinheiro a gente não faz nada.
E ela tem um plano de pesquisa e desenvolvimento, que já começa a projetar os aviões do futuro. Isso faz com que ela invista na capacitação das pessoas, não é? Então ela tem salários compatíveis com o mercado, salários no topo do mercado, ela tem ambiente de trabalho muito bom, ela tem planos de investimento em treinamento fortíssimo, de capacitação e de competência. Então, ela é um exemplo de outra empresa, Ambev. A Ambev é conhecida como uma das maiores formadoras de executivos de recursos humanos de primeiro mundo. Mas por que Ambev? Porque a Ambev tem no seu modelo de gestão a produtividade, a eficiência operacional. Então, quando a gente fala de estratégia de empresa, o RH tem que conhecer o negócio da empresa, tem que conhecer a estratégia. Ok, então vamos conhecer. Enquanto a gente estiver amarrado como profissional de RH em técnica de recrutamento e seleção, não é que não seja importante, são muito importantes, mas em levantamento de necessidade de treinamento, avaliação de desempenho, benefício e outras coisas mais, nós não conseguiremos enxergar o todo. Enxergar o todo é assim, é a estratégia da empresa. E é fácil de entender, né? Uma empresa diz assim, puxa, eu quero abrir uma fábrica no México. O RH vai suportar, do ponto de vista estratégico, a implantação da fábrica no México. Eu preciso ter, olha, eu vou ter mão de obra, vou ter expatriados indo para o México, eu vou ter que treinar mão de obra de gente que eu não conheço, cultura diferente, né? Recursos diferentes, ambiente diferente. Então, olha o papel estratégico de uma área de RH na hora que eu decido implantar uma unidade produtiva minha num outro país. Ou noutra cidade, eu saio daqui do Ceará para implantar uma unidade lá em Porto Alegre. São culturas diferentes. Você falou do México, mas fale lá da Arábia Saudita, né? Vamos lá para a faixa de Gaza, vamos colocar uma fábrica de gases na fábrica né? Ou quer dizer, não, mas nós estamos indo para todo canto. O brasileiro está sendo, o executivo brasileiro está sendo exportado, né? E é uma marca de classe mundial. Sabe por quê? Por causa da nossa cultura da flexibilidade. Não do jeitinho brasileiro, né? Porque o jeitinho brasileiro carrega um componente que mexe com a ética, mas com a flexibilidade, a facilidade de raciocínio, de fazer conexões, a inteligência espacial, facilidade de adaptação às circunstâncias. Então, hoje, o executivo brasileiro, ele está nas principais empresas no mundo. Você sempre vê gente, na Google tem gente, no Facebook tem gente. Então, nós temos cearense nem pensar, está em todo canto, né? Cearense está em todo canto. Aí você acha cearense tudo quanto é lado. Mas essa é uma realidade que rompe as fronteiras das empresas. Não dá mais para pensar com essa cabeça cartesiana de organogramas, de chefes, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma coisa que está caindo por terra, porque a nova geração de pessoas, elas vêm muito mais focadas na ideia de trabalhar para si mesmo, não é? E ter uma vida melhor, aproveitar mais a vida. Porque a nossa geração, a nossa, não a sua, geração Y, a minha é X, a sua... A minha geração é Y. Geração X. Não, a minha não, a minha ok, é Y. cronológica. Não, cronológica, tá bom. Cronológica? Rapaz, eu não passei de 18 anos nunca. Perfeito, então vamos lá, não vamos brigar por isso. Pronto. Então voltamos aqui. O que é que aconteceu com essa geração nova que está aí? Ela vem completamente conectada, ela vem com um pavio muito curto, ela vem com a síndrome do déficit de atenção e ela vem com a síndrome do pensamento acelerado. São duas síndromes. Isso aí gera consequências positivas, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então isso faz com que elas vão para a empresa, olhem para a empresa assim, eu vou ficar trancado aqui nessa empresa durante 8 horas, estou fora. Eu quero trabalhar metade do meu tempo, eu quero fazer uma outra faculdade, eu quero fazer uma viagem para o exterior, eu quero andar de skate, eu quero viver. E outra coisa, né? Quando eu falo da psicologia positiva, é um assunto que vai cada vez mais crescer no contexto geral e global. Porque as pessoas estão infelizes dentro das empresas, estão infelizes fora das empresas, estão perdendo o sentido da vida. Por quê? Porque nós, seres humanos, materialistas, estamos colocando a matéria em primeiro lugar. O ter antes do ser.
E quando a gente faz isso, sofremos as consequências. Então, não adianta dizer, a psicologia positiva defende o seguinte ponto de vista: você será feliz quando você seja feliz primeiro, para você ter as coisas depois. Não pense que você vai conquistar algo agora e vai ser feliz. Se eu comprar um carro, um carro de 200 mil reais, eu vou ficar feliz. Isso não existe, isso passa como uma bolha de sabão. Ele fica feliz só um dia, viu? Um dia. Mas a proposta da psicologia positiva, e isso é muito sério, porque nossas empresas estão doentes, as empresas estão doentes, a sociedade está doente com essa neurose, esse psiquismo orientado para o consumismo desenfreado e que reforça o egocentrismo, tantos ismos, não é? Mas faz com que a gente tenha que rever nossos padrões de pensamento, nossos valores. Então, deixa eu colocar aqui a Germana de Menezes Bezerra na conversa para perguntar o seguinte: o que é um RH feliz? Você é feliz como RH? Sou. Por que você é feliz, Eu Germana? também sou feliz. Sim. Estamos todos, Ana Paula, feliz? Todos felizes. Eu mais No contexto que eu vivo, com as facilidades. Sabe por quê? Todo mundo é feliz, assim, de uma forma muito rápida? Porque se eu perguntar para você, Germana, você quer trocar de problema comigo? Quer trocar? Eu passo os meus problemas para você, você passa os seus para mim? Não. Passa? Não. Está pegado ao problema. Deixa Isso os que é meus felicidade. problemas Você comigo. quer trocar comigo o seu problema? Ela não tem. Você quer- Ela não Eu tem não problema, tenho não, problema. né? O senhor quer trocar comigo Eu os não problemas? tenho nenhum problema. Como é que eu vou Que trocar? Eu coisa- vou receber que os seus maravilha. problemas que você tem e eu não tenho nenhum. Aí fica difícil, né? Essa relação- troca. Não dá, ok. Você Mas o venceu. que? Mas o que é ser feliz? O que Essa é uma ser um pergunta, RH né? feliz? Um RH feliz, né? Eu acho que Dentro não de uma tem empresa. um RH absolutamente feliz o dia todo, mas o RH feliz é aquele que está vendo resultado, né? Acho que um dos grandes papéis do RH é promover, é ser agente de mudança, é promover o desenvolvimento do ser humano. Quando me perguntam assim, Germana, você gosta do seu trabalho? Gente, mas o meu trabalho é o melhor do mundo, porque eu existo só para fazer as pessoas serem mais felizes. Eu estou aqui e eu sou paga para isso, para fazer as pessoas crescerem, para elas conseguirem estar em outro patamar. Tem melhor trabalho que esse? De Não jeito tem. Então, eu acho que o RH feliz é aquele RH que consegue, e às vezes a passos de formiga, mas consegue, né, promover mudanças. Promover é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de aprendizado, onde as pessoas possam, aos poucos, às vezes mais rápido, mas realizar os seus sonhos, né? E aí sim, alcançar a sua felicidade, né? E E Ana talvez, Paula, Jonas, você é feliz? eu sou feliz, agora eu não vou dizer que é fácil, né? Tanto que eu brinco que eu tenho a Nossa Senhora do RH. E quando a gente também é ser humano, né? Inclusive eu falo sempre assim, os recursos humanos, quem trabalha lá também é humano. Então a gente também tem as nossas insatisfações. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos advogados da empresa. Não. A gente tem que ter um pensamento voltado para o lucro da empresa e tem que conciliar tudo isso com a satisfação daquele colaborador ou do funcionário, né? Que a nomenclatura também muda, mas no final são pessoas. Você tem que amar trabalhar com gente, porque você não pode escolher atender, de repente conversar com uma pessoa que é mais calma e outra pessoa que está estressada. Você trabalha com um público de geração X, Y e baby boomers. Então, assim, está tudo misturado. Não tem mais como você dizer, eu trabalho numa empresa que tem esse perfil. E quando a empresa é familiar, existe toda uma dificuldade de você mostrar o seu trabalho, a empresa quer impor o pensamento dela. Então, ela te contrata, mas no final você é pouco ouvido, né, com relação a tudo que você tem a ofertar para a empresa. Mas eu me considero uma profissional feliz porque eu faço o que eu gosto do meu cliente, que é o cliente interno, né, que eu uso muito essa palavra dentro do setor para as pessoas que eu trabalho. Então, assim, eu não quero disputar com o meu colaborador um lugar, nem quero discutir com ele. Eu me considero uma parceira e acho que meu principal foco hoje é a liderança. Então, não é o RH que vai mudar a empresa. O RH, ele apoia a liderança,
que está mais na linha de frente com o público interno, né, com os colaboradores. Então esse é o meu pensamento, mas eu sou muito feliz. Eu trabalho muito na ideia da carreira flexível, não gosto daquela visão de benefício, de me agarrar com cesta básica, vale transporte. Então, apesar de ser nova, né, já estou há 10 anos nessa profissão e cada vez mais eu estou certa de que estou no caminho certo. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo o novo profissional de RH. O programa Universidade Viva está de volta, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e cada um de vocês tem 1 minuto para suas considerações finais, 1 minuto tem 60 segundos só para lembrar o RH e eu vou começar ali com Demerval Franco. Bom, na hora que a gente esquenta as turbinas, não é? Aí nós temos 1 minuto, né? 1 minuto para poder fechar o programa. Bom, eu tenho aqui rapidamente meus 60 segundos, que já devem estar em 45, vai diminuindo, é uma pesquisa que eu vi no Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia, semana passada. Então é um tema bem quente, onde o César Souza, que é um consultor renomado aí do mercado, ele fez uma pesquisa e perguntou às pessoas do RH, né, o seguinte: as empresas possuem líderes capacitados para os desafios atuais e futuros? A resposta foi não para 78% dos pesquisados. Então, essa é uma prioridade máxima. Preparação de pessoas para liderar pessoas. O modelo de gestão das empresas brasileiras é adequado? Modelo de gestão. Sim, para 2%. Mais ou menos para 71%. Precisamos de ajustes. E inadequado e precisa reinventar-se para 27%. Então, nós temos aí um universo de empresas que estão ainda no modelo cartesiano de organização, que não entenderam as mudanças que estão ocorrendo até hoje. E o que tira o sono dos presidentes, para fechar minha fala? Primeiro, felicidade, reter talentos, desenvolver pessoas, escassez de líderes, sucessão, atratividade para os jovens, quer dizer, tornar a empresa atrativa para essa nova leva de jovens da geração Y, mão de obra qualificada por conta do apagão que a gente vem sofrendo por isso, e o último, o papel do RH. Quer dizer, o nosso papel precisa realmente de uma revisão, de um fortalecimento, tanto do ponto de vista do profissional, se fortalecer naquelas competências, visão de negócio, etc., etc., como empresário entender o papel do RH. Porque por mais que eu seja forte em recursos humanos, se o meu empresário não for um camarada com uma visão sistêmica boa, o RH não avança. Então é isso que a gente precisa batalhar no nosso dia a dia como profissional de RH, é mostrar para o dono da empresa, para os gestores, que quem faz gestão de pessoas são eles, não somos nós. Ok. Germana de Menezes Bezerra, tem 1 minuto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, o espaço, que eu acho que na última semana a gente vem discutindo muito como os profissionais de RH conversam pouco entre si, né? A gente vai nos outros estados e a gente vê os profissionais de RH muito mais integrados do que no Ceará. E a gente vem nas últimas semanas tentando se integrar mais. E aí eu gostaria de também aproveitar e fazer um convite para as pessoas. A gente criou um grupo no Facebook, que é o RH Ceará, que está agora promovendo várias discussões, profissionais até que não tinham contatos, né, porque moram não em Fortaleza, mas trabalham com RH, então estão conseguindo se aproximar, discutir com a gente. Então, os que têm interesse pelo tema, que gostariam de dar continuidade a esse debate, né, sintam-se à vontade, nós estaremos lá também para dar continuidade e, quem sabe, né, trazer ideias novas, unificar essa área, né, unificar os profissionais e a gente crescer cada vez mais e ser feliz. Né? Ok. Ana Paula? Reforço novamente também que a ideia da gente conversar aqui é valorização do profissional de RH
Mas o que eu quero é convocar os profissionais a também não ficarem esperando só as empresas valorizarem eles, né? Nos valorizarem. Eu acho que cabe também a gente se impor e se valorizar. E quando eu falo isso, não é só buscar fazer MBA, especialização. É a gente buscar realmente, eu entendo do negócio, eu entendo do meu colaborador. Então eu peço isso, é um movimento de fortalecimento do profissional de RH em todos os sentidos. É a gente batalhar por uma identidade, que eu percebo que tem em tantas outras áreas, como engenharia, direito. Eu acho que nós também temos direito a essa valorização, mas me refiro novamente, né? A gente está começando através do grupo RH Ceará, que a Germana criou, já tem mais de 600 membros. Então, através dessa ideia, a gente quer manter o grupo fortalecido e o que eu peço é isso. Vamos nos valorizar, porque se a gente for esperar a empresa nos valorizar, esse movimento não vai crescer e não vai se fortalecer. E qual é o endereço que encontra no Facebook? Na verdade, você botando na pesquisa RH Ceará, já vai aparecer o grupo e aí acho que a gente já está chegando nos 700, né? E serão todos bem-vindos, com certeza. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no YouTube, em www.youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.